Paulo Opusca, bem-vindo aqui ao Instagram. Muito obrigado pela gentileza. Boa noite. Boa noite, professor Demian. O senhor está me enxergando? Eu não estou me vendo. O senhor está me vendo? Eu estou te vendo. Deixa eu te dar uma sugestão. Afasta um pouquinho do celular, porque senão corta um pedaço da tua cabeça, para o pessoal ter a tua imagem bem bacana. Aí tá legal. Aí tá legal e o teu áudio tá... Pode vir até um pouquinho mais para frente, para o pessoal te enxergar bem. Tá bom aí, professor. Okay. Deixa eu, em primeiro lugar, eu quero te fazer um agradecimento por vir aqui conversar conosco, expor as suas ideias. Eu sou, no meu exercício do jornalismo, já fui muito crítico ao Partido dos Trabalhadores, como fiz muitos elogios, e entendo que a democracia justamente se sustenta na capacidade de divergirmos e na capacidade de acharmos soluções conjuntas. O Paulo Opusca é o nome do PT, é um professor universitário que agrega ao debate e não teria como se fazer uma eleição verdadeiramente plural em Curitiba sem a presença de um candidato do PT, de suas ideias e de levar uma voz qualificada da esquerda. Então eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e pedir, Paulo, que você se apresente aos seguidores, aos ouvintes e aos espectadores, porque Curitiba ainda não te conhece. É a tua estreia, digamos assim, numa grande eleição. Agradeço imensamente o convite, Denian. Obrigado por estar no seu canal, na sua rede de Instagram, junto ao Jornal do Mercosul. Eu sou o professor Paulo Opusca, sou professor da Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal do Paraná, sou advogado trabalhista, minha especialidade é Direito do Trabalho e Direito Sindical. Fiz o doutorado aqui na universidade, dentro da discussão da regulação econômica e situações relacionadas a cooperativismo, economia solidária, economia social, tecnologia social, é um pouco as discussões que eu fiz por aqui. Fui professor da rede privada, muitos anos, fui professor do Positivo, fui professor da Curitiba, fui professor do OPET, como o professor também foi, só não fui da FAP e não fui professor. Gostaria de ter sido, mas não fui professor. O Luaces e o Tarso foram de lá. Fui do Rio Grande do Sul, fui professor da FURG, meu primeiro concurso público foi na FURG, e depois em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. Voltei para Curitiba, aqui eu fui superintendente do Instituto Municipal de Administração Pública, e por último agora eu era o chefe de gabinete do professor Ricardo Marcelo na reitoria da Federal do Paraná. Sou professor aqui, sou professor do programa de mestrado e doutorado também, e aceitei esse desafio aí, essa tarefa de ser candidato, pré-candidato por hora, né, a prefeito de Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores, muito mais numa perspectiva de poder colocar dentro de todo esse debate político a defesa dos interesses da classe trabalhadora, das periferias, dos trabalhadores da região sul, dos lugares onde o PT em Curitiba sempre fez votação bastante expressiva, né? O PT, na última eleição com o Tadeu Venere, acho que fez 39 mil votos, mas com o Fernando Haddad 260 mil, e nas eleições do Lula chegou a 26%, 27%. O Vanhone chegou no segundo turno em 2 momentos, né? 2000 e 2004. Então, aparentemente, num primeiro momento, a retórica é de que os curitibanos têm resistência ao PT, mas em muitos momentos o PT surpreende e aparece como uma alternativa, normalmente nas crises, quando envolve questão econômica e aumenta desigualdade, ou uma situação como essa de pandemia, em que é necessário o serviço público com protagonismo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos abrir falando um pouco do Partido dos Trabalhadores e sua relação com Curitiba. Embora haja em alguns momentos uma votação mais expressiva ao PT, como foi, por exemplo, nas candidaturas do ex-presidente Lula, sobretudo as candidaturas vitoriosas, e houve um papel grande do petismo nas eleições de Roberto Requião também, isso é inegável, embora Requião seja do MDB, a cidade tem sido refratária, sim, ao Partido dos Trabalhadores. Esse é o fato, na última eleição, por exemplo, o PT elegeu apenas uma vereadora, a professora Josete.
E depois veio a Lava Jato e a República de Curitiba, e o Lula foi preso aqui em Curitiba, ficou preso aqui na capital. Isso tudo tem uma marca, tem uma questão que é indissociável. Toda vez que aparece o PT, vem toda essa imagem negativa que uma parte majoritária da cidade tem sobre o Partido dos Trabalhadores. A sua candidatura, ela será uma candidatura mesmo de discutir a cidade, ou parte do seu discurso será usada para a defesa da legenda, a defesa do Lula, a defesa do legado do PT, o ataque à Lava Jato? Como será a construção do seu discurso eleitoral? Vai ser só cidade, 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 ou haverá um espaço para discussão de temas partidários e políticos maiores? Primeiro que o PT só tem o tamanho que tem, Daniel, porque tem proposta e administra as cidades. Administrou o Brasil, talvez os índices que o Brasil alcançou de desenvolvimento econômico e social naqueles anos foram os mais altos. Se a gente for pensar no planejamento das cidades e no planejamento do Brasil, o PT tem uma grande contribuição, porque ele faz parte dos partidos progressistas que criaram o conceito de desenvolvimento que o Brasil teve. Eu sou um cara de Curitiba a vida toda, sou daqui mesmo, criado aqui, estudei nas escolas daqui, convivi com as pessoas daqui, sempre fui de esquerda, sempre fui petista e nunca tive problema nenhum de realizar nenhum tipo de debate. Eu sou oriundo da Curitiba, uma das faculdades mais conservadoras, lá fui presidente do diretório, depois fui professor do mestrado, né? O mestrado da Curitiba é Direito Empresarial e Cidadania. A minha matéria era a matéria ligada à questão da sociologia e à economia ligada à cidadania. Então, esse debate é feito em qualquer lugar. É um erro, na minha visão, achar que o curitibano é conservador ou é de direita. O curitibano é plural. A gente só precisa localizar onde estão esses espaços e democratizar a possibilidade dessa discussão. A partir do momento que você tem a possibilidade de demonstrar isso, essa força se apresenta. Uma das maiores instituições que a gente tem aqui, que é a universidade pública, não é isso? Seja a Federal do Paraná, seja a Tecnológica, ou seja os institutos federais, eles são plurais. Tem das mais diversas perspectivas. A nossa candidatura vai discutir a cidade, com a experiência que o PT agregou nos últimos 30, 40 anos, e, ao mesmo tempo, apontar as diferenças com as demais candidaturas. Talvez, Denian, a minha candidatura seja que tenha uma marca mais forte no sentido do desenvolvimento humano e social. Como que você e o seu partido veem o governo Greca? Qual é a visão, principalmente nessa questão de pandemia? A pergunta está aberta demais, vamos focar aqui na questão da pandemia. Se o prefeito fosse o Paulo Opusca e não o Greca, e enfrentássemos uma questão como essa de pandemia, as medidas que foram adotadas pelo prefeito seriam adotadas eventualmente por um prefeito Paulo Opusca, ou você acha que não foi adequado o que o prefeito fez? Se você olhar qual foram as medidas tomadas pelas principais cidades com uma população como é a população de Curitiba, as medidas foram drásticas e duras nos primeiros 15 dias e primeiro mês, e depois momentos de abertura e fechamento com planejamento. Esse foi o equívoco do atual prefeito. Ele não fechou no começo e ele não planejou a abertura. No momento que ele tem um caminho tomado pela secretária de saúde, que aliás é uma pessoa de bastante respeito, uma servidora que eu respeito bastante, porque fui também membro da prefeitura, conheço a maior parte dos servidores que estão ali, a maior parte do segundo e terceiro escalão são de extrema competência. Curitiba tem no serviço, um dos serviços públicos mais competentes do país. Mas essa medida dura tem que ser tida no começo. Eu vou te dar um exemplo. A Universidade Federal do Paraná induziu o fechamento das universidades privadas, porque ela tinha um estudo de como aquilo aconteceria, baseado em Oxford, nesses que estão pensando a vacina agora. Né? Eles já tinham esse estudo. A dureza era no começo e a abertura gradativa posterior. Mas aconteceu a dureza, aconteceu já uma abertura e ali o governo ficou desgovernado porque o prefeito, de certa forma, perdeu a mão nesse controle. Isso, na minha opinião, é o que acabou gerando um aumento como ele aconteceu e está aqui colocado. Eu teria feito, por exemplo, como fez a primeira-ministra da Nova Zelândia. Aperta no começo, explica à população, vai para a televisão ao lado da ciência, médico do seu lado, sanitarista do seu lado, explica como é que a coisa
tem que ser feita, pede para que as pessoas tenham solidariedade, que é isso que é preciso ser feito. Quando você sai na rua sem máscara, você está colocando em risco a vida do outro. Pede a solidariedade para as pessoas, naquele momento, segurarem um pouco. E depois, abertura. Claro que a gente tem que se preocupar com o comércio. O mais sacrificado, claro que é aquele que é o pequeno, médio empresário. Esse foi sacrificado. E nós vamos precisar ter um bom plano de pós-pandemia para a recuperação dessa economia. Ou, senão, nós vamos poder ter uma depressão muito grande na nossa cidade. Essa questão do socorro emergencial à empresa de ônibus, o senhor concorda com essa medida da prefeitura? Veja, com aquele valor que foi dado às empresas de ônibus, se fosse dado a metade, a outra metade ficasse para o micro e pequeno empresário, você teria já possibilidade de recuperação da economia em pouco tempo. A gente sabe que assim são as medidas. Se a gente foca e faz uma ação específica para esse desenvolvimento, você teria a possibilidade de recuperação. Veja, Demião, um dado importante. Mais de 70% das startups que abriram na nossa cidade nos últimos 3 anos foram afetadas violentamente durante a pandemia. Veja, se aquilo que defendem hoje como o máximo da economia, dentro do campo do empreendedorismo, é afetado com as medidas que a prefeitura tomou, qual é a coerência nas duas discussões? Vamos pensar economicamente sobre o patamar do que se discute agora. Se o liberalismo prevê o desenvolvimento das startups e as startups se arrebentam com a medida que a prefeitura toma, está tendo um erro do ponto de vista econômico. Aí quem pontua? Quem tem uma visão mais próxima ao keynesianismo, quem defende o Estado social e a maior intervenção do Estado. Então esse é o detalhe. Para mim essa é a discussão. Não tem problema nenhum. As medidas que têm que ser tomadas podem caminhar de acordo com o mercado. Entretanto, a gente tem que pensar quem atinge quando abre como fecha quando fez. Tem algumas perguntas chegando aqui e elas invariavelmente giram em torno da questão do Lula, da Lava Jato e da corrupção. As pessoas querem te ouvir a respeito disso. Pergunta para ele sobre o Lula, pergunta para ele sobre a Lava Jato, pergunta para ele sobre a questão da corrupção no PT. Então eu estou juntando tudo na mesma pergunta. Quando isso vier à baila... Já aproveita e pergunta se o Palocci falou a verdade ou se mentiu. Já aproveita e no embalo já vai. E o Palocci mentiu ou falou a verdade? Já manda o Palocci junto já na manda as 4 de uma vez. Tá certo. O Partido dos Trabalhadores, Denian, talvez foi um dos partidos que mais combateu a corrupção na sua história, na formação da sua história. Detalhe, hein? Você não vai encontrar um caso ligado à corrupção que possa envolver qualquer situação de Paraná ou Curitiba. Nós somos exemplo aqui, como há muito tempo. Você não vai encontrar essa situação para cá. Se teve ou não teve corrupção, dentro de um governo de coalizão, quando você combina vários partidos, é difícil você ter o controle de todas as operações que são assim realizadas. A questão tem 2 problemas que as pessoas misturam quando fazem pergunta. O processo do Lula e a Lava Jato. Na minha opinião, como professor da Faculdade de Direito, tem problema no processo do Lula. Não foi dado o devido processo legal. Tem prova inventada, tem coisa criada. Infelizmente, os nossos representantes aí exageraram, trocaram a mão. Se você chamar um desembargador para conversar com você aqui, ele vai ter a mesma opinião do que eu. Os desembargadores acham isso. Tem exageros, tem complicações. O processo tem que começar do zero para que seja feita a justiça. Você é professor de direito constitucional como eu, você sabe como isso funciona. Isso, processo do Lula. Outra coisa, Operação Lava Jato. Nunca o Partido dos Trabalhadores foi contra combate à corrupção. Mas o combate à corrupção não pode ser feito de forma seletiva. Você não pode ter lado. Quando termina um processo da Lava Jato, você descobre que os procuradores tinham relação com dinheiro para fazer curso voltado à empresa que faz festa de formatura e para isso é destino do que era delação premiada. Aí não tem como. Perde a credibilidade e a seriedade. Ou a gente tem, de fato, uma situação que aqui se estabelece, ou não tem. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso da Operação Lava Jato e do processo do Lula. Nós estamos nos referindo aqui ao processo do triplex do Guarujá, que é o que está em discussão e que o Supremo, uma hora ou outra, terá de enfrentar, dizendo se o juiz foi ou não foi parcial, o juiz da primeira instância. Mas eu quero te chamar a uma reflexão com os ouvintes, é uma pergunta muito honesta que eu te faço. Que por acaso era colega da universidade, hein? Olha a confusão aí. E por acaso ele era daqui, colega da Federal, foi professor na Curitiba,
Não tem jeito. No mundo do direito, a gente se encontra com todo mundo, né? Verdade. Não tem jeito. O juiz a minha Sérgio vida, Moro tua, do deve Moro fazer vão se cruzar por muito tempo. Deve fazer uns 2 anos apenas que o Moro pediu para deixar a Universidade Federal, né? Quando ele eu era saiu. chefe do gabinete na época. Foi 2017. 2017, então 2, 3 anos, né? Mas assim, há, na sua opinião, um conluio entre Polícia Federal, Ministério Público Federal, juiz da primeira instância, os desembargadores de Porto Alegre, os ministros do STJ, porque todo mundo condenou o Lula. Os 5 ministros do STJ condenaram o Lula, os 3 desembargadores, por unanimidade, condenaram o Lula, e o Moro condenou o Lula, de uma denúncia feita por um corpo de procuradores aqui de Curitiba e por uma investigação que foi conduzida em parte pela Polícia Federal. Está todo mundo errado, Paulo Opusca, nesse processo do Lula? Conluio eu não usaria, mas ideológico eu usaria. As pessoas estão fazendo política no Poder Judiciário do ponto de vista ideológico. Esse talvez seja um dos principais problemas que a gente enfrenta quando fala de democracia. Na minha opinião, o ministro não podia ter sido ministro, tinha que ter ficado juiz, porque ele garante a incolumidade em toda a situação. A partir do momento que o juiz se torna ministro e almeja um cargo do STF por essa ponte, ele está sendo ideológico. Ele está participando de um caminho no qual ele tem uma posição ideológica. Posição por posição marcada, o que está faltando aí é aquilo que a gente mais defendia quando criou o Estado de Direito. São esses valores. Veja, não estou nem entrando numa questão de esquerda e direita, estou entrando numa questão devido processo legal, não devido processo legal. Porque se a gente mistura as coisas... Veja, como é que ontem aparece uma notícia do entendimento a respeito da inocência dos 3 participantes do mensalão, depois de um tempo. Lembra disso, que a gente tinha penal 1 e penal 2? Eu tive aula com o Johnny de Jesus Marques. O Johnny dizia assim, o tempo do julgamento não pode ser um tempo rápido. Um processo grave não pode ser julgado em 2, 3 meses. Tem que ser julgado em 2, 3 anos, porque aí dá tempo da gente entender de fato, sem o clamor da vontade popular ou da opinião pública, do que aqui está sendo levantado. Na minha opinião, nunca diria que houve conluio. Imagine dizer que foi conluio, por exemplo, de um professor que foi meu professor da faculdade, o professor Félix Fischer. Eu tive aula com o Fischer na faculdade. Nunca diria que foi conluio. Agora, ideológico, a gente encontra. Esse é o problema. Está dentro de um campo de visão política e ideológica. Esse debate sobre Lula, sobre Lava Jato, você acredita que isso vai ter espaço na eleição municipal aqui? Ou, na verdade, a gente vai focar mais no debate local? Qual o teu sentimento? A gente percebe, e quem conhece a tua trajetória sabe disso, de que você vai para o pau em qualquer uma das situações. Estou usando uma expressão popular, exato, mas para que o seguidor, o ouvinte consiga entender. Você não vai deixar de brigar ou de lutar por qualquer um dos lados. Mas como que você acha que vai ser a eleição? A eleição ela vai nacionalizar, vai falar de Bolsonaro, vai falar de Lava Jato, ou ela vai ser mais ônibus, saúde, educação municipal, como será? Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, a tendência é que os candidatos, na medida do interesse, me puxem para esse debate. Até no sentido de tentar ver se a gente carrega para esse tipo de discussão. Agora, o que a gente tem que pensar hoje é que os problemas graves de Curitiba estão partindo da questão da saúde, da pandemia e do desenvolvimento social. As pessoas estão, de novo, numa situação de extrema pobreza, a população, de novo, em situação de extrema miséria, os bairros carentes, no pós-pandemia, os comércios locais com impossibilidade de retomada do crescimento econômico para os bairros. Esse deve ser o objeto central da nossa discussão. Mas, naturalmente, você vai para um debate público com alguém que está num campo ideológico diferente, vai chamar para a questão. O bolsonarismo vai vir. A discussão do fascismo vai se deslocar para cá. A questão da escolha do Estado ou não Estado, Estado mínimo, Estado máximo, desenvolvimento social ou não, financiarização da economia, Estado como indutor, isso vai acabar acontecendo. Mas a importância da discussão municipal está na retomada do crescimento de Curitiba, na implementação dos planos que não foram
terminados, por exemplo, no seu plano diretor. Lembre que nos lugares onde tem indústria da cidade, era onde tinha que estar desenvolvendo com mais força a economia, e são lugares de extrema pobreza. Se você pensar no SIC, no população mais pobre, o SIC que tem indústria é mais pobre que outras regiões que não tem. E não deveria ser assim, porque você sabe muito bem que quem puxa a economia é o setor produtivo. Então, essas questões têm que ser equalizadas mais uma vez. Esse projeto vai ser o principal projeto. Na minha opinião, o eixo dessa campanha é emprego e renda. Trabalho, emprego e renda. E retomada do pequeno empresário. Como que o PT vai para essa eleição? Vai sozinho? Vai coligar com outros partidos? Como que tem sido o desenho das negociações do Partido dos Trabalhadores? No mês de julho, que eram os momentos nossos de encontro, né? O PT, o PSOL, acho que são os únicos partidos que têm encontro. Se eu não estou enganado, no passado o PSDB também tinha. Então o encontro define os candidatos e depois a convenção define candidato e coligação. O tempo das convenções vai vir agora, até 15 de setembro tem que ter a nossa. Mas a gente já fez o encontro, né? Então já tem a candidatura. A princípio, as composições são no campo dos partidos. Até te convido para assistir na semana que vem, a gente vai fazer 2 lives com todos desse campo. MDB, PDT, PCdoB, PSOL, PT. Nós vamos 5 estar conversando sobre essas situações. São os 5 que poderiam estar no mesmo campo. Com uma excelência aí nessa discussão toda, que é o teu professor e meu também, que é o professor Mocelin, que também está nesse campo à esquerda, né? O PV nem sempre esteve assim, mas dessa vez tem um candidato mais progressista. O Mocelin já foi candidato a prefeito de Colombo pelo PT. Uhum. Uma parte... Então, nesse campo é de onde vem provavelmente as coligações, né? Então, dentro desse campo pode acontecer. Eu acho muito difícil, só vou te adiantar uma coisa, acho muito difícil uma composição com o PDT. Dada a situação, Lupe, Ciro, etc., governo federal, talvez com eles seja mais difícil. Mas dentro do MDB, né, se, por exemplo, o candidato for o Requião, a composição pode acontecer. O PCdoB está conversando conosco. O PSOL talvez saia sozinho, mas a gente já esteve muito próximo de fazer uma possibilidade de composição. Esse é o quadro dado aí. Provavelmente, Denian, um partido venha conosco. Eu ia justamente perguntar do PDT. Por quê? Na última eleição municipal, a eleição de 2016, o PT lançou o deputado Tadeu Venere. E numa espécie de dissolução de uma coligação que sustentou a eleição do Fruit. A Miriam Gonçalves foi vice, a Miriam do PT, foi vice do Gustavo Fruit. Na hora do Gustavo concorrer à reeleição, o PT saiu e lançou candidato próprio. E de lá para cá, o que se percebe é que, embora haja confluência em alguns ideais, em algumas posições políticas, nunca mais PT e PDT em Curitiba conseguiram dialogar como dialogaram no passado. E isso, claro, tem o reflexo muito do que ocorre no cenário nacional, com posturas do Ciro, por exemplo, Ciro Gomes chamou o Lula de ladrão, de bandido, taxativamente, na boca do Ciro. Essa proximidade PT-PDT, isso você já adiantou a resposta, mas já era. Essa coligação ela é dificultada. Na verdade, para o PT, o rompimento se dá na questão do posicionamento em relação ao golpe ou impeachment. Esse era o problema naquele momento. No momento que o Requião faz a defesa da Dilma, dizendo que foi golpe, e o PDT não diz isso, ali acontece um rompimento político, de uma posição bem clara. Agora veja, isso não quer dizer que num segundo turno em Curitiba não possa ter composição. Num primeiro turno é difícil ter composição, porque as posições estão bem marcadas nesse momento. O PDT tem dificuldade de aceitar algumas proposições que o PT tem, de uma forma um pouco mais programática e principiológica. Bom, tem uma coisa que a vida me ensinou, e são 26 anos de acompanhamento direto de eleição. Se tem uma coisa que a vida me ensinou é que não existe eleição ganha e nem eleição perdida. Eu vi alguns fenômenos eleitorais absolutamente fantásticos, talvez o maior deles tenha sido o de Germano Rigoto, no Rio Grande do Sul, que largou com 1% e ganhou a eleição. Então, isso eu não creio
não creio em eleição já está decidida, esse já está no segundo turno, aquele já não está. Então não creio nisso. Mas a pergunta que te faço é a seguinte: a tua candidatura, ela tem que potencial? Quando você olha e diz assim, estou lançado candidato, eu venho com a marca do PT, tenho uma vida desde a juventude no Partido dos Trabalhadores, agora é a minha vez, e eu estou saindo candidato. A cidade ainda não me conhece, eu vou me lançar. Qual é a tua expectativa? A do Paulo Opusca, não a do PT. Até onde você acha que dá para ir? Eu acho que o PT pode chegar no segundo turno, como já fez em outros momentos. O PT tem um potencial que sai de 15% a 30%. Lembra que o Gustavo, acho que foi 16,7%, né? Se eu não estou enganado, para o segundo turno, e já teve segundo turno em Curitiba com 14%. Né? Como a gente tem esse alcance, a região sul, por exemplo, carrega um percentual que chega a quase 10%, e a classe média curitibana chega de 4% a 5%, uma candidatura que alcança 17%, por exemplo, vai ao segundo turno. O PT tem uma linha muito específica, uma proposta muito clara. A gente fala direto com as pessoas. Um candidato que seja cristalino, transparente, converse com a população, se dirija às pessoas, tenha proposta clara, não titubeie em resposta. As pessoas acreditam em transparência, Denier. A política mudou muito. Hoje a política é da transparência, da verdade, da ação, da efetividade. Não basta a gente ser só eficiente mais, a gente precisa ter efetividade. As pessoas não querem só saber de eficiência sem direito fundamental, sem direito social. Tanto se defendeu a reforma trabalhista arrebentou os trabalhadores, arrebentou as empresas. Está claro agora, se a gente tivesse a velha CLT, a gente teria subsídio para responder um período como esse. Aquilo que foi modificado serve no auge do capital, Denier, não na crise. Isso aí o Keynes já falava em 1930. Animal spirits, você ter a possibilidade de a mão invisível que governa, ela vale quando o capitalismo anda e voa em onda, quando ele está fluindo. Numa crise como essa, o Estado precisa estar presente. E é o Estado que é o primeiro indutor e empuxo. Ele tem o dinheiro, ele já tem colocado. Numa entrevista que eu fiz agora há pouco tempo, um colega teu aí, um ex-colega teu, disse assim para mim, mas o Estado não produz nada. Como não produz nada? A universidade é quem mais produz conhecimento, tecnologia e inovação. E ela é Estado também. Claro que o Estado produz. O Estado produz aquilo que depois as empresas criam, vendem e fazem tornar produção dentro da economia. As coisas se intercambiam, desde que os Estados contemporâneos estabeleceram isso. Os principais prêmios Nobel da economia são os caras do Estado do Bem-Estar Social, viu? Não dá para negar esses caras. Eu quero agradecer, a gente já está sobre o horário, eu quero agradecer a presença do Paulo Opusca e vou dizer o seguinte, embora discorde... Você vai dizer que vota em mim, fala isso lá, eu voto no Paulo Opusca. Não, exatamente o contrário, nós temos uma posição divergente na maior parte do... Não pode falar de votar porque é pré-candidatura. Pré-candidatura, mas o que eu quero dizer é que eu valorizo demais, eu vou repetir isso, eu valorizo demais a presença do PT e do Paulo Opusca na disputa. E acho que um candidato com esse vigor no uso das palavras poderá levantar pautas e discussão da cidade que os candidatos que são ditos como candidatos prioritários talvez não queiram discutir. A presença do Paulo Opusca, a gente não sabe o que a urna vai dizer, a gente não sabe o tamanho da votação que o Partido dos Trabalhadores fará na cidade. Mas é inegável que a contribuição pela força das ideias, até pela maneira de expor os seus pensamentos, fará e tirará da zona de conforto muito dos candidatos prioritários. Eu gostaria e gosto de imaginar de como será um debate na televisão, por exemplo, na TV Globo, na véspera da eleição, com o Paulo Opusca podendo questionar o Greca, o Francisquini e o Ney Leprevot. Eu acho que isso é bom para a cidade, isso é bom para a democracia. O pluralismo, o pluralismo político não é à toa um dos fundamentos do Estado brasileiro, não é um pouquinho de letra preta escrito no papel branco da Constituição. Esse é um dos fundamentos centrais do nosso Estado democrático de direito, e a presença do PT e do Paulo Opusca ao debate é fundamental. Não se faz uma eleição apenas com ondinha, não se faz uma eleição apenas na sombra.
tem que ir para a chuva e tem que ir para o sol. E a presença do PT, nesse ponto, eu considero extremamente positiva. Quero te desejar boa sorte na disputa e a gente vai falar muitas vezes ainda durante a eleição. Tá certo. Obrigado, Denian. Obrigado, ouvintes do teu programa. Para mim foi uma grande satisfação realizar o Bom Debate, fazer uma discussão de nível alto. Essa também é a nossa pretensão. Poder discutir a cidade com qualquer um dos candidatos. Todos eles têm condição de discutir. E vamos ver se todos vão ter propostas para superar um momento que é talvez um dos mais difíceis que o Brasil já passou até aqui. Muito obrigado. Tem uma coisa que eu vou gostar do Paulo Pusca, ele vai entrar num debate e vai atropelar, aquela coisa da fala mole do candidato que fala blá, 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 isso ninguém aguenta, ele vai entrar 400 por hora e vai atropelar todo mundo, isso vai ser muito divertido. Paulo, um abraço, valeu. Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.